galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu tô aqui com o Jota, pode se apresentar pra eles. Oi gente, eu sou o Jota, meu nome mesmo é João Paulo, mas todo mundo me chama de Jota, tenho 22 anos e eu sou militar. E é engraçado porque, tipo assim, seu nome é João Paulo, e toda vez que eu falo, então o João Paulo ficou... Quem é esse? Ninguém sabe. É o Jota. As únicas pessoas que me chamam assim é meu pai e minha mãe quando estão bravos. Sério? Aí eles lembram, João Paulo. E aí hoje a gente tava conversando, né? E aí uma coisa engraçada, não sei se você lembra, mas quando eu comecei a gravar podcast, que foi na pandemia, foi em 2020, que era só eu falando, nossa, era eu no celular e um sonho. E o Jota, ele ouvia que a gente tinha, tipo, reunião online, assim, e ele falou, nossa, tô ouvindo seu podcast, então, tipo, pessoas vão ver. Evoluiu, olha só, agora é um canal, tudo. Exatamente, até câmera, filmagem, olha só. E aí a gente tava conversando e pensando num tema, né? E aí o tema que a gente trouxe hoje é da importância de você saber o que você quer pra você, tipo, conseguir alcançar os seus objetivos. E aí eu queria saber pra você como que você é uma pessoa na sua vida assim, você acha que você sempre soube o que você queria da vida? Assim, não necessariamente tipo, sei lá, de método de trabalho, assim, mas você acha que você sempre soube o que você queria? Ou você acha que você tipo, foi aprendendo aos poucos? Não, eu acho que eu fui aprendendo aos poucos, assim, foi tipo meio que na marra mesmo, porque eu sempre fui uma pessoa muito indecisa, então qualquer decisão grande assim pra mim era muito complicado. Então eu sempre pensava 1000 vezes antes de tomar qualquer decisão, de decidir tipo futuro, coisas assim importantes. Então eu demorei pra decidir realmente o que eu queria da minha vida. E aí você acha que você, tipo, como foi o processo de você decidir, assim, de você falar, é isso que eu quero, tipo assim, de querer algo? Falando profissionalmente, quando eu era menor, assim, na escola, eu sempre fui muito bom nas partes de contas, coisas assim. Então o pessoal sempre falava, não, vai para a área de engenharia, né? Porque se você sabe fazer uma coisa de matemática, todo mundo fala isso. Verdade. Aí quando eu fui pro ensino médio, eu fui pra uma escola que fazia curso técnico junto, que era mais ou menos na área de engenharia. Eu fiz curso técnico em automação industrial. E aí, no meu primeiro ano, eu já vi que não era aquilo que eu queria fazer pro resto da minha vida, assim. E aí, só que todas aquelas confusões de adolescência, ensino médio, assim, eu falei, eu não faço ideia do que eu quero, né? E aí, chegou o segundo ano do ensino médio, eu sem saber ainda o que eu queria, só tinha certeza que eu não queria fazer engenharia. Era o que eu sabia na época. Você sabia o que não queria? Aí só que não fazia nem ideia, tipo, do que poderia ser. E eu nunca gostei muito de ler, então o pessoal da sala falava, não, eu quero fazer direito, então eu também era outra coisa que eu sabia que eu não queria. Aí, no meu terceiro ano, junto com outros amigos assim, a gente conversando, aí surgiu o assunto da carreira militar. E o meu pai, por ser militar, eu sempre tive muito contato, né? Então eu falei, eu acho que é uma oportunidade boa, vou fazer uma coisa que eu gosto. Aí eu fui procurando mais, fui estudando sobre. Porque, tipo, às vezes você tem contato com meu pai ali, mas eu não morava com ele. Então às vezes eu via muito distante, assim, só. E nunca tinha buscado aprofundar, ver o que fazia mesmo. Aí depois do ensino médio foi quando eu decidi que eu queria realmente ser militar. E aí isso começa, eu acho que entra uma parte de que pra você alcançar certas coisas tem que renunciar a outras, né? Importante falar isso. E aí eu morava com a minha mãe em Aparecida, né? E meu pai já morava aqui em São José. Então, e lá em Aparecida é só igreja, turismo. E aí não tinha, tipo, escola, cursinho bom assim, né? Então, foi a primeira decisão que eu tive que tomar, eu tinha que sair de lá. Aí meu pai falou, vem morar comigo, aqui tem vários cursinhos bons, porque São José é cidade grande, já, né? É muito coisa tipo militar. Então, já CPA, tem isso, CPA, ITA ali. Então, aí foi a primeira coisa. Tipo, eu morei minha vida toda, desde que eu nasci até meus 17 anos com a minha mãe. E aí, quando eu tinha 17 anos, tinha terminado o ensino médio, eu falei, agora eu tenho que sair daqui. E aí, por mais que eu ainda fosse morar com minha família, né, até saindo de casa, era uma coisa completamente diferente, né? Que eu ia estar morando com meu pai, outra cidade, conhecia São José já, porque meu pai já morava aqui fazia um tempo, mas era outra rotina, rotina de cursinho, e é importante também ter pessoas que te dão suporte nas suas decisões, né? Porque em nenhum momento minha mãe falou, não vai, quero você aqui, se você for, sei lá, tipo, nada faz assim, outra coisa sua vida, E meu pai também me aceitou aqui, né? Tipo, vindo morar com ele e tal.
E aí foi nesse momento que eu decidi realmente, tipo, comecei a dar os passos e ir atrás do que eu queria. E aí, e tipo assim, como é que foi pra você? Eu acho que assim, eu acho que é um processo de, por exemplo, eu tenho esse objetivo, eu quero muito isso. No seu caso era essa carreira militar. Uhum. E aí, como faz pra você? Porque eu acho que aos poucos que você vai mudando algumas chaves na sua cabeça. Sim. Tipo, você muda de cidade primeiro, muda de cidade, aí você começa a focar nos estudos, aí você começa a entender esse processo da renúncia também, né? Tipo, como que você foi entendendo? Tipo, eu não vou conseguir fazer isso pra me dedicar mais pra isso. Nossa, foi muito complicado, porque meu primeiro ano de cursinho eu fiz acho que 2 meses presencial, logo já começou a pandemia. Então, aí além de mudança de rotina, de cidade e tudo, tive que mudar o jeito que eu estudava, né? Porque a gente ia começar a passar dias em frente ao computador. E aí eu lembro que era muito complicado, né? Durante o dia estudar assim em casa, por causa do barulho, por causa de qualquer coisa que te distraía. E aí nossa, tudo muito difícil. Então, aí eu lembro que até no meu primeiro ano eu falei, não, vou começar a estudar à noite, porque à noite tá mais calmo, tipo, o pessoal vai dormir. Aí eu achava que daria certo, mas foi nas mudanças que não deram certo. Mas eu mantive ele estudando porque era o que eu queria, né? Ou como eu já tinha falado, me decidido para eu entrar naquela carreira, eu não tinha feito cursinho para faculdade, não fazia nem nada. Você não fez nada, não. Você tava muito focado. Eu só queria aquilo. Queria aquilo mesmo. Era o meu objetivo. Então, aí, nesse caminho, teve esses obstáculos, pandemia, tudo. Então, vários obstáculos. Nossa. E aí eu lembro que no meu primeiro ano eu não consegui nada, porque foi tudo muito difícil, né? Essas mudanças que já era esperado. Adaptação pra fazer, né? Sim. Porque no ensino médio ali, às vezes, no meu primeiro e segundo ano, como eu não queria muita coisa, eu não dava o foco, não estudava concentrado. Fiz o ensino médio, e como tinha o curso técnico também, a gente estudava várias coisas, né? Além das matérias de prova. Então, tinha muito conhecimento, mas muito conhecimento que às vezes não servia porque eu estava querendo depois. E aí foi mudando aos poucos essa mentalidade pra, tipo, é pandemia. E aí eu lembro que também no primeiro ano, a prova geralmente acontece em junho, que eu fazia. Então eu tinha 6 meses de cursinho ali. E aí só quando começou a pandemia, a prova foi adiada. E eles falaram, não, vai ser adiada pra outubro. Porque... E eu lembro que aquilo, nossa, me deixava muito ruim, né? Porque eu tava falando, caraca, tô estudando e eu não sei se vai ter prova, né? Não sabia nem se ia ter prova, se ia ter o concurso. Aí aquilo, eu lembro que durante os meses, nos primeiros meses você vai indo. Não, sei que vai ter concurso. Aí só que fica aquilo de adiado sempre. Aí você não sabe, aí você vai ficando desmotivado. Fala, acho que eu tô estudando pra nada, porque eu não sei se vai ter prova. Então isso não sei se o mundo vai acabar. Porque também ninguém sabia o que ia acontecer, né? Lembro que quando começou tudo isso no cursinho, eu falava, a gente vai ficar uma semana parada aqui, a gente grava umas aulinhas ali pronto, e tá tranquilo. Eu falei, tá bom, uma semana em casa, férias, né? Estudar em casa. Aí só que foi passando semanas, meses e tipo, nada, nenhuma novidade. Então aquilo dava a incerteza do que tá acontecendo, né? Ninguém sabia nada e eu muito menos. E aí você já tem aquela tensão de estar estudando pra passar, e aí junta tudo, tipo, muito tempo em casa, você não vê não conseguia nem ver a minha mãe direito, né? Porque aí eu ficava muito tempo pra cá. Era outra cidade. E aí foi indo nessa incerteza, nessas dúvidas, inseguranças, e aí eu lembro que no meu primeiro ano não consegui nada. Por todas essas mudanças, todos esses obstáculos aí, eu acabei parando neles. Mas você continuou, né? Depois isso que eu acho também que é uma das coisas importantes de quando você tem um foco e, tipo, você realmente quer algo. Uma coisa que eu sempre falo aqui, que eu tenho falado bastante recentemente, de que às vezes a gente quer uma coisa, tipo, você quer? Quero, tipo, vou te dar um presente, quero. Só que às vezes você quer o suficiente pra se esforçar pra isso, nem sempre a gente quer. Então, tipo, quando você quer muito algo, é essa questão de, tipo, tem obstáculos, mas vamos lá, vamos superar esses obstáculos, né? E aí, nesse processo, você acha que esse seu desejo de conseguir alcançar o seu objetivo, você acha que foi se fortalecendo? Foi, com certeza. Acho que justamente no primeiro ano, por não ter conseguido nada, no meu segundo ano eu falei, não, esse vai ser o meu último ano de cursinho, eu não quero fazer isso de novo. Então, tipo, mesmo se eu não passasse, eu sabia que eu ia fazer qualquer outra coisa, porque eu não queria, tipo, aquele sofrimento que você faz a prova e aí fica esperando resultado, Nossa, espera classificação. Nossa, sim.
E aí, nossa, é isso aí que você falou, né? É uma angústia. E aí, tipo, às vezes sai o resultado e quando você vê que não deu, né? Aí, pô, parece que seu mundo desmorona ali. Parece que você jogou um ano fora da sua vida, né? E aí, só que naquele momento, pô, parece que você jogou um ano fora. Só que aí quando você para, não. Esse foi um ano de adaptação, muitas coisas aconteceram. E aí você não pode se apegar nas coisas ruins, né? Você tem que se apegar no objetivo e onde você quer chegar. E aí foi o que eu fiz isso pro meu segundo ano de cursinho. Aí eu falei, ainda tava pandemia, né? Ainda era mais ou menos, tipo, acho que era uns dias presencial, 3 dias em casa. Mas aí eu realmente quis focar. Aí eu falei, não vou inventar, não vou estudar à noite, vou estudar durante o dia, fazer só o objetivo, né? O que eu fiz a vida inteira, não tem pra que mudar. E sei que ano passado não deu certo isso que eu tentei. Então aí eu, tipo, coloquei na cabeça e aí foi tendo muitas renúncias, sabe? Final de semana, assim, tinha aula sábado, aí às vezes simulado domingo. Então minha mãe ficava brava, porque eu não ia ver a direita. Aí eu falava, não mãe, calma. É por enquanto Sim. só, né? Aí, mas é isso também, é o que eu falei no começo, né? É importante de ter pessoas ali que suportam sua decisão, te dão suporte. Porque se você não tem isso ali, nossa, fica muito mais difícil. Meu pai também, ele, mesmo que no primeiro ano não tinha sido bom, meu pai e todos os meus familiares em geral, né? Eles não desmotivaram, falavam, não, desiste disso, vai fazer outra coisa. Eles falavam, não, faz mais um ano, faz até quando você quiser, né? E também tem, nos concursos militares, tem o limite de idade, né? Não sei. Tem. Eu não entendo nada, eu não sei nada. Então, tipo, você tem... A prova que eu realmente queria era até 21 anos. E aí, só que a que eu passei, que foi outra, era até 24. Então... tinha uns bons anos pra tinha, você tentar. só que eu não queria mais aquilo, eu queria acabar com isso logo. Então, isso tipo, acho que eu falei até uma coisa que a gente vê que é muito doido dos planos de Deus, sabe? Porque a prova que eu realmente queria, eu fiquei, no segundo ano de cursinho, eu fiquei na reserva dela. Tipo, tem a lista de convocados lá e eu fiquei perto de ser chamado. Lista de espera. Isso, lista de espera. E aí eu tinha feito, antes dessa prova que eu realmente queria, outra prova para aeronáutica também, só que você entra num cargo abaixo, né? Que aí, tipo, quando você se forma sargento, que foi o que eu formei. Não entendi nada, tá me contando. E aí como eu tinha colocado na minha cabeça que era o meu último ano de cursinho, quando eu passei nessa, eu falei, é essa que eu vou, mas eu ainda prestei a outra, fui bem, mas não passei, não fiquei como titular das vagas, né? E aí, depois dos 2 anos que eu fiquei lá em Guará, na EAI que chama, que é a formação, aí a gente faz as provas durante os 2 anos lá, né? E no final sai uma classificação. E é de acordo com as notas, para poder escolher as vagas para onde você vai. E eu lembro que quando eu entrei, eu não tinha perspectiva de voltar para São José. Porque todo mundo sempre falava, tipo, São José é um lugar muito difícil de abrir vaga, quase nunca abre. Tanto que a última vez que tinha aberto vaga da minha especialidade pra cá, fazia acho que 7 anos. Gente. Então eu tava desiludido. Logo que eu entrei, eu até pensava em ficar por perto. Falava, não, São Paulo, Rio de Janeiro ali, né? Rio de Janeiro perto. Perto, né? Mas aí foi passando o tempo, falei, não, se eu for ficar por aqui, eu quero ir pra longe, né? Ir pra longe. Você pensava? Eu pensava. Aí eu pensei, tipo, 1 ano assim. E eu falei, não, vou mais longe, porque aí, teoricamente, quanto mais longe, você consegue voltar mais rápido pra cá. Não sabia. Isso, aí tem esse detalhe. Aí, tipo, na minha cabeça era isso. Entendi. Aí só que eu fui fazendo as provas, e aí como no começo, pra mim, qualquer lugar por aqui que tivesse tava bom, eu estudava, mas eu não dava o meu máximo, assim. Então eu tinha uma boa colocação, mas não estava, tipo, a ponto de poder escolher a vaga que eu ia querer. Aí no meu segundo ano, eu lembro que eu falei, não, eu quero escolher para onde eu vou, independente de onde seja, mas eu quero escolher. Então eu comecei a estudar muito mais, e, tipo, aumentaram minhas notas, minha classificação subiu, e aí, nos planos de Deus, surgiu a vaga daqui de São José. E aí deu para escolher, e eu voltei para cá. Mas era uma coisa que, logo que eu entrei assim, nunca ia imaginar. Você não imaginava? Não, porque por ser um lugar que todo mundo quer vir, né? E que não tinha vaga. Então,
eu passei desiludido os 2 anos de formação assim pra 15 dias antes da formatura eu sabia que eu ia voltar pra cá. Gente, mas deve ser, eu acho que isso também ajuda, porque eu acho que se a pessoa ficou muito pilhada, tipo, porque ela quer, tipo, vamos supor, você queria voltar muito pra cá. Então você ia ficar muito assim, sob pressão, tipo, nossa, eu tenho que passar. E às vezes talvez não fosse tão bem. Tem isso também, muita gente lá fazia as provas assim, não, quero voltar pra casa. E aí quando ia fazer a prova eu ficava muito nervoso, e aí eu acabava errando bobeira, assim, caia as pegadinhas lá que tinha. E aí eu fazia tranquilo, fazia sabendo que eu estudei, dei o meu máximo ali e fazia sem peso, né? Nossa, eu acho isso é uma teoria também que eu tenho, que eu acho que, tipo, quando você não coloca tanta pressão nas coisas, em tudo, não necessariamente prova, mas acho que prova é mais, tipo, você vê mais nitidamente, você não coloca tanta pressão, você, tipo, acaba indo bem. Tipo, às vezes você, tipo, seria legal passar, mas não sei. Mas você dá o seu máximo, mas não fica tão assim, sei lá, pilhado, e aí vai. Eu lembro que, como eu falei, no meu segundo ano de cursinho, a primeira prova que eu fiz foi SDR. Então eu fiz e eu sabia que eu tinha ido muito bem nela. E aí eu fiz um mês depois a prova da AFA, que era o que eu queria. Então eu fiz muito tranquilo também. E foi, acho que, uma das coisas que me permitiu assim melhor. E aí eu lembro que no meu primeiro ano de AR, eu ainda meio teimoso, falei, não, vou fazer mais um ano de AFA, né, pra ver o que é. Qual que é. Aí eu fui e aconteceu de novo a mesma coisa. Eu fiquei na lista de espera lá, né? E aí eu falei, agora acho que... Tudo bem, eu aceitei o destino. Mas aí depois, no meu segundo ano de AR, eu ainda fiz mais uma vez. Aí, só que eu fiz sem já... Que aí você tinha parado de estudar fazer mais tempo, né? Então você não lembra tudo. Então aí eu já não fui tão bem. Ainda peguei uma classificação lá, mas nem cheguei às próximas fases. Não foi bem. Não, mas fui mais ou menos ali. Porque diminuíram a quantidade de vagas lá. Mas aí, foi o que eu falei, Deus tinha os planos lá de voltar aqui pra São José, então... Isso é engraçado também, tipo, é legal que você alcançou o seu objetivo mais do que isso, né? Era tipo um bônus. Sim, assim. foi, tipo, era uma coisa que eu falava pra minha mãe, pro meu pai, assim, que não tinha... Assim, sem chance, não volta. Não era nem que eu não queria, era que eu não imaginava que ia ter mesmo. Sim. Eu achava que o que ia ser, e das turmas anteriores que formaram, você via as vagas, era tipo Manaus, Porto Velho, vagas assim. Eu iria. Pelo rolê. Eu tinha falado pra todo mundo da minha família que se não tivesse São José, eu iria pra Manaus. Aí minha mãe ficava desesperada, meu pai até apoiava, meu pai falava, não, é isso mesmo, vai aproveita que você é novo. Mas é legal, tipo assim, tem que aproveitar mesmo o momento, né? Sim, são as oportunidades, né? Mas São José é bem melhor. Fez uma boa escolha. Tô feliz com a escolha. E uma coisa legal que você estava falando, que você estava comentando que você olha por esse primeiro ano, né, e você vê, nossa, eu realmente evolui muita coisa, não sei o quê. Então você tem um olhar, tipo, de ressignificar as coisas. Eu acho que isso é muito importante na vida. De, tipo, às vezes a gente passa por experiências, ou porque tem situações que estão fora do nosso controle, que são ruins, ou que tipo, nos afetam, ou às vezes a gente erra mesmo, tipo, sei lá, às vezes, eu não passei porque eu não estudei, ou porque eu não me dediquei tanto. Mas eu acho importante a gente olhar com essa coisa de ressignificar, né? Tipo assim, daqui pra frente as coisas podem ser diferentes. E tipo, você teve esse olhar, assim, você tipo, conseguiu avaliar, assim, isso aqui, tipo, deu errado, posso fazer melhor. Ou isso aqui, tipo, não foi minha culpa, acontece, tudo bem. Você teve isso? Eu acho que teve, né? Teve muito da pandemia, né? Que tipo, não tinha o que fazer por causa disso. Simplesmente surgiu na nossa vez de viver uma pandemia aí. Então, só que aí eu percebi muitas coisas que eu tinha feito errado também, né? Quando eu comecei a me planejar, que nem eu falei, a prova era para ser em junho, mas acho que ela aconteceu em outubro. Então, em outubro eu tinha acabado meu ano para começar um novo ciclo de estudo, né? Então, quando eu fui me planejar, eu parei assim e falei, o que eu fiz esse ano que deu certo, né? Eu falei, refazer prova antiga, ficar fazendo exercício, assim, isso foi uma coisa que eu fiz e me ajudou a melhorar, me ajudou a evoluir. E aí, só que eu falei, esse negócio de estudar de madrugada, assim, foi uma coisa que realmente não deu. Eu achei que no momento ali era a melhor solução, e talvez se eu não tivesse feito daquele jeito, eu ia falar, você devia ter feito assim. Tipo, podia ter estudado em silêncio, que não sei o quê. Nossa, isso é muito real, porque às vezes a gente fica, tipo, criando uma história romantizada na nossa cabeça, isso é muito real. Tipo assim, nossa, mas se eu tivesse feito tal coisa, teria dado certo. Nem sempre, gente, talvez não. Então, pelo menos eu fiz aquela experiência ali, vi que não deu certo, eu falei,
Então, elimino isso daqui, no ano que vem eu faço diferente. E o que me ajudou no segundo ano foi que voltaram a ter aulas presenciais, então era mais fácil de concentrar ali, né? Ou mais fácil, mais difícil de não se desconcentrar. Porque aí você tá na sala ali, você vai vendo o professor, ou na aula online, ali você tá olhando pra tela, de repente você perdeu 10 minutos de aula ali. Aonde eu me perdi? É verdade. E aí, tipo, é mais fácil de se distrair, né? Muito mais fácil. Qualquer coisinha assim, né? Porque você tá em casa, então eu estava no quarto, às vezes eu olhava pra minha cama assim, falando, acho que ela tá me chamando. Então era tudo muito mais difícil, assim, de manter o foco mesmo. Entendi. Não, e uma coisa que eu lembro é que também na época você tava treinando, porque ia ter a prova física, não é? Como que foi isso? Olha, porque eu lembro que você tava treinando muito, porque a gente treinava, tipo, com a mesma pessoa, com o Pedro, um salve Pedro. Que a gente, tipo, eu treinava, assim, com um grupo lá do Pedro, e aí eu via que ele tava treinando você especificamente pra prova, né? Era tipo um treino específico, aí como foi? Então, logo que eu mudei pra cá, uma das coisas que eu comecei a fazer foi a academia. Também eu fiz 2 meses, aí parou, né? Porque fechou tudo, não tinha mais como nada. E aí eu falava, tá, só que eu não posso parar, porque se a prova acontecer e eu passar, eu vou ter que treinar o físico. Porque a gente, quando passa, tem, além da prova, o múltipla escolha lá, a gente tem exame psicológico, exame médico e exame físico pra entrar. E então, aí eu comecei a fazer o personal com o Pedro, pra ele poder divulgando ele. Mas aí pra poder fazer os exercícios que cobravam na prova, né? Aí ele foi me ajudando, porque eu era muito magrinho assim, né? Então eu sempre só fiz de jogar bola. De esporte pra mim era só jogar bola. Então, aí quando eu comecei a estudar pra prova, precisava desse direcionamento. Que aí tinha que fazer flexão, abdominal, corrida. Então a corrida que você faz jogando futebol assim, você corre, para. E só que pra entrar na aeronáutica não era assim, né? É o quê? Você tem que correr, pra entradas, você tem que correr pelo menos 2.250 metros em 12 minutos. Nossa. Aí, tipo, pra quem nunca fez, é até complicado, mas quando você vai treinando assim, vai... eu pensei que era tipo prova de tiro, assim, sabe? Não é? Não, essa... Tipo, uma distância e um tempo específico, entendi. Dá pra fazer. Não é uma coisa impossível, né? Tipo, nossa, precisa ser um monte. É uma coisa ok. E no dia que você vai fazer a prova, você tem muita adrenalina, né? Tipo, tenho que passar isso aqui. Então você faz muito mais tranquilo do que... Só sai correndo, assim, vai. Eu lembro que quando eu corria assim, no dia a dia, tipo, de treinos, assim, eu fazia, assim, quando eu cheguei a ficar na época boa, eu fazia em 11 minutos, eu tinha que fazer em 12. E eu lembro que no dia eu cheguei a fazer em 10, porque você tá dando gás ali no pique todo pra poder, tipo, você já passou na prova, que ela é a última coisa que você precisa passar, então... Como é que é a prova, assim, só por curiosidade? A prova da AFA, elas são 16 questões de cada matéria, aí tem português, matemática, física, inglês e uma redação. E aí você tem que, tipo, tirar pelo menos 5 no total, para você ter sua redação corrigida. E só que não adianta, tipo, você tirar 10 em matemática e 0 em português. Você tem que tirar pelo menos 4 em cada uma delas. É nem também assim, né? Você não pode, eu sei que não pode zerar. Se você... Eu te juro, É verdade, eu tinha muito medo de zerar. Acho que, tipo, em física, assim, eu tinha muito medo. Porque eu, tipo, meu Deus, zerar. Não, tipo, algumas matérias, geralmente matemática e física, elas são mais complicadas. Então eu lembro que a minha estratégia de prova era, tipo, em física eu ia pra acertar 7 pelo menos, e o que viesse a mais. Entendi, era aí português eu já fazia pra acertar o máximo ali, acertar 13, 14, o máximo que desse. Aí tipo de prova é só uma ou não? Só uma. É só uma. Isso. Entendi. E aí a da EAR, que foi a que eu passei, são 24 questões de cada matéria. Nossa, é mais? Só que não tem redação. Tá. Aí, tipo, é português, inglês, matemática e física também. E aí, só que o tempo de prova é menor. O tempo de prova era, tipo, o maior desafio nas duas, porque você tem que administrar muito bem ali. Porque às vezes tem questão que você vai saber fazer, só que no tempo que você tem lá, você não pode fazer, porque você vai demorar e vai perder o tempo de outra questão, que às vezes é mais tranquila. Tipo, a mesma coisa. É tipo concurso também, né?
Porque na verdade é um concurso. É verdade. Mas, Não, mas todas as provas, assim, de vestibular, de concurso, são meio que a mesma pegada, né? Sim. Essa coisa. É você selecionar ali o que você é melhor. Não, e é uma coisa que, falando sobre isso, eu me veio que, tipo, você querer, além de ter essa questão da renúncia e de tudo mais, também tem a questão de você gerenciar seu tempo, né? Sim. Porque você tá falando da prova. E a prova, tipo, todo mundo que presta concurso fala isso. Tem que gastar X minutos em cada questão. Aí você vai calcular, 3 minutos minutos em cada, né? Assim. É verdade. Como é que faz? Você acha que isso também afetou a sua vida? De tipo, porque você tinha essa questão de gerenciar seu tempo na prova, você tinha isso? Tinha. Eu me controlava, assim. É porque na prova você não usa relógio, né? Então você vai ali muito no feeling do momento. Então às vezes você sente que você travou em uma questão ali, você não pode ficar nela. Você tem que, tipo, resetar sua mente e vai pra próxima já. Você não pode parar. É muito corrido ali, né? Então, e aí eu acho que a gestão do tempo na minha vida teve muito também, né? Teve impacto? Assim? Teve. Porque, eu tinha a quantidade de horas que eu queria estudar, só que nem sempre eu conseguia, porque às vezes, assim, chega numa quinta-feira, você já estudou 3 dias seguidos, então você não vai conseguir estudar o mesmo que você estudou na segunda, que você teve o final de semana ali, teoricamente, para descansar. Certo. Então, acho que é muito saber o seu limite também. Reconhecer ali que, às vezes, não dá pra você dar além do seu 100%, porque senão você vai afetar os outros dias, aí vai ir uma reação em cadeia, né? E uma coisa, tipo assim, de cobrança, de você se cobrar. Eu acho também que se cobra muito mais do que os outros nos cobram. Com certeza. E como que era pra você lidar com a cobrança? Os outros te cobravam ou não? Era uma coisa mais tipo você? Eu acho que era mais de mim mesmo do que dos meus pais, da minha família. Eu acho que às vezes quem mais cobrava assim era quem não entendia muitas coisas, né? Meus avós, às vezes, falam, nossa, mas você não passou? Era tão fácil, né? Por quê? Como assim? Mas acho que a pior cobrança e a principal também era a minha mesmo. Principalmente no segundo ano, que eu falei, não, esse é o ano que tem que ser, não importa o que aconteça. Então, mesmo depois que eu passei na prova da EA e não passei na da AFA, meu pai falou, não, se você quiser, se for o que você quiser mesmo, presta mais um ano AFA, faz mais um ano de cursinho. Eu falei, não quero. Porque o ambiente de cursinho, assim, ele é muito cansativo, né? Mentalmente te desgasta muito. E eu acho que tem uma cobrança, muito grande, assim, que, não sei, nos cursinhos é uma coisa, tem que passar, né? Eu acho que sim, não, porque, querendo ou não, se você não passar, você é mais um aluno pra ano que vem, né? Então, vou se formar no cursinho. Então, eu acho que depende muito, né? Acho que os cursinhos de rede, assim, que são maiores, eles não têm essa cobrança tão grande, porque, sempre vai ter aluno novo, muito aluno, que você não passe. Agora, os cursinhos menores, eles realmente te incentivam a focar pra você passar. E isso foi uma diferença. No primeiro ano eu fiz um cursinho desses maiores, e no segundo ano eu fiz um mais direcionado. Aí foi uma das coisas que eu precisei mudar também. Que eu via, eu fazia um cursinho que era pra turma ITA. E aí todo mundo fala, não, se você faz cursinho da turma ITA, você vai passar nas outras, porque o ITA é muito mais difícil. Só que, eu percebi que para essas provas assim, não adianta se você fizer um cursinho que não é direcionado. Porque quando você faz um cursinho direcionado, eles te explicam as coisas, como é a prova, como é tudo, né? Isso é legal, né? E ajuda muito. Porque tem um padrão que repete, né? Então você vai fazendo ali, faz prova antiga, faz exercício que os professores fazem, que eles estão acostumados. Então você cai você vê a questão, você já sabe o que você tem que fazer. E às vezes no cursinho do ITA, assim, o ITA, o vestibular, eles inventam cada coisa que é absurda e não vai, pela dificuldade, não vai cair numa prova da AFA e da EAR. Então, essa foi uma das mudanças que eu precisei fazer também no meu segundo ano, para que, eu pudesse estudar direcionado para o que eu queria mesmo. Não, é engraçado, né? Porque, você foi ajustando tudo, né? Uhum. Que é uma coisa, quando você tem um objetivo, você vai ajustando. Agora, você percebe o que funciona, o que não funciona. E você acha que, eu não sei como é, o seu dia a dia, assim, lá. Porque isso também, eu acho que, muda a sua rotina, muda a forma como você vive. Mas você fala na época de cursinho ou na formação? Hoje, na formação. Assim... você sentiu muita diferença da sua vida para a formação? Completamente. Nossa,
assim, eu sempre gostei muito de dormir, né? Então eu falava, não, tem que dormir pelo menos 8 horinhas aqui no dia, tranquilinho. E aí só que quando você chega lá, tem o período de adaptação que chama, né? Que são 40 dias iniciais que eles vão te ensinar sobre a vida militar. Então você acorda tipo 5 da manhã e aí 10 horas acaba o seu dia. Só que quando acaba o seu dia você tem mais um monte de coisa pra fazer. Você tem que passar essa farda, você tem que arrumar as coisas pro dia seguinte. E às vezes você tem que estudar, porque tinha prova nesse período de adaptação também. Nossa, Então, como você estudava? Tipo, você arranja tempo. Meu você Deus. estuda, aí você tá lendo, aí de repente você tá dormindo, né? E aí, nossa, é tudo muito complicado nesses primeiros 40 dias. E aí tem toda a questão militar também, né? De treinamento físico, tem a parte de desfile, essas coisas assim, que você vai praticamente todo dia fazer ali. Educação física, corrida, flexão, abdominal, essas coisas. E eu lembro que foi tudo um choque muito grande. De realidade. Porque você tem um horário pra tudo. Você tem horário pra comer, você tem horário pra tipo, apagar a luz, você tem horário pra levantar, você tem... É muito regrado, assim, né? Nesse momento, nossa, é muito fácil de desistir, né? Tipo, tanto que o maior índice de desistências é nesse período de adaptação. Sério? Sim. Tipo... Nossa, aí a pessoa se mata pra entrar, tipo assim, dá a vida. Muita gente. Estudando e eu lembro na minha turma, assim, uns 20 saíram nesses primeiros 40 sério? dias. Eu não sabia que tinha tanta desistência Não, assim. sai muito, porque às vezes o pessoal não aguenta o físico mesmo, né? Aí tem gente que acaba, tipo, vê que não é aquilo que queria, desilude, né? É porque às vezes a gente tem uma ideia na nossa cabeça do que é. E aí quando acontece, fica, não foi isso que eu pedi. Eu lembro que muita gente ficava, antes de entrar, ficava vendo vídeo pra saber como que é. Tipo, os pessoal lá de dentro contando a rotina falava, não quero ver isso. Você não foi, não? Não, eu quero descobrir lá como que é. Porque se eu ficar pensando isso... Talvez você não se dedicasse tanto, porque você ia ficar, tipo, não sei. Sei lá, também. Mas aí, tipo, como eu tinha certeza que era aquilo que eu queria pro resto da minha vida, foi o que me manteve ali. Eu falava, não, agora não é hora de desistir, até por, tipo, todo o processo que eu passei também. E, tipo, você fez a parte mais difícil, digamos assim, né? Tipo, lógico que também, eu acho que é a mesma coisa de medicina, assim, que eu vejo às vezes. Tipo, das pessoas, às vezes, nossa, super se dedica, às vezes passa, assim, e fala, nossa, não era o que eu queria. Quando chega lá, vê que é outra coisa, né? Não é? Tipo, às vezes a gente coloca uma expectativa muito maior. Isso é uma coisa muito ruim, sabe? Que eu acho, às vezes, tipo, não é a questão da expectativa, eu acho que é a questão da romantização da nossa cabeça, tipo, a fantasia que a gente cria na nossa cabeça de como vai ser. E aí você acredita na sua fantasia. Sim. Tipo, vai ser desse jeito, e aí quando chega, às vezes você não queria tanto aquilo, você queria o que você pensou. Eu acho que a gente vai muito na influência de outras pessoas que viveram também, né? Às vezes pra pessoa viveu foi tudo aquilo, foi tipo maravilhoso, ela super gostou, só que foi a visão dela, tipo, pro que ela queria, era o que ela queria, né? Exatamente, a perspectiva dela. Nossa, isso é muito real. Nossa, minha mente explodiu, né? Não, é verdade, porque às vezes a gente tem uma ideia, tipo, eu quero passar em tal faculdade, eu quero ter tal trabalho, fazer tal coisa. E aí, às vezes, a gente tem uma ideia ou do que a gente inventou na nossa cabeça, ou do que alguma pessoa falou. Então, vamos supor, se você falar assim, nossa, era incrível lá, nossa, é melhor lugar do mundo. E aí, se eu fosse fazer, tipo, pela sua, não, porque eu quero muito. O Jota falou que é muito legal. E eu entrasse, eu fiquei tipo, nossa, não. Nossa, nem é tudo porque isso. não era real. Sim, foi o que eu vivi, tipo, geralmente, não necessariamente mais uma dica, gente. É importante você saber realmente o que você quer. Tipo assim, tipo, isso que eu quero é porque eu quero mesmo, ou eu tô, tipo, inventando isso na minha cabeça, ou, tipo, porque outra pessoa me influenciou. E aí isso entra o que você é disposto a suportar por aquilo, né? Porque se não é aquilo que você quer, nas primeiras dificuldades você vai falar, não. Tipo, não é pra mim, não sabe por que eu tô fazendo isso. Tinha dia que eu realmente pensava assim, falava, nossa, tipo, realmente eu preciso disso. E aí eu falava, não, sim, é o que eu quero, tipo, estudei pra isso, me dediquei pra isso, e você não pode deixar que os dias ruins definam, tipo, o total ali, né? Sim, nossa, isso é muito importante de falar, é verdade. Porque às vezes a gente pauta a nossa experiência nos dias ruins, né? Sim. Não é. E lá, nossa, tinham vários dias ruins. Todos aqui. Tô brincando. Só era bom finais de semana, né? Não, eu tô brincando. Mas, e aí você tem, quando você tá ao lado de pessoas que têm aquele mesmo objetivo, facilita também, né? Porque a gente convive num alojamento com outras 50 pessoas.
Então, se você tá com uma pessoa que fala, nossa, de novo isso, que não sei o quê, você vai pegando aquilo dela e às vezes você começa a reclamar também. E aí, só que quando você tá com um outro amigo seu que, tipo, quer aquilo também, te dá suporte, às vezes você não tá num dia legal, aí ele vai te ajuda. E aí, às vezes, ao contrário. Então, isso é muito importante, saber ali escolher. Tipo, isso é uma coisa legal também, de ter pessoas que querem a mesma coisa que você. E, tipo, te dão esse apoio. Porque é importante a gente ter o apoio da nossa família, o apoio das pessoas que a gente ama. Só que também de pessoas que querem a mesma coisa. Porque, tipo, é igual, sei lá, numa corrida, assim. Às vezes, tipo, que você tá desanimando lá e aí tem uma pessoa do seu lado falando, não, vamos, que eu, tipo, eu tô aqui do seu lado, tô junto com você. Então, eu acho importante isso. Porque, tipo, é igual você falou, uma coisa com outra. Você falou da corrida e eu lembro, nossa, eu nunca gostei de correr. E lá a gente corria muito, né? E então eu tinha amigos assim que falavam, não, hoje vamos correr 5km, vamos correr 7km. Eu falava, não, nossa, sério, só que aí quando você vai correr com outra pessoa, aí fica bem mais leve, tipo, você vai conversando. E aí quando você vê, foi 5km ali, tranquilo, meia horinha. E isso, na corrida, eu acho que é o melhor exemplo mesmo. Sim. Que a cabeça ali, quando você tá com outras pessoas que estão naquele mesmo propósito, ela é muito influenciável. E é muito bom, tipo, se você quiser aquilo, estar com pessoas que queiram também. Isso é muito legal, porque tipo, não precisa ter necessariamente uma pessoa que, nossa, seu melhor amigo. Porque eu tive uma experiência que esse ano, uns meses atrás, eu corri a primeira prova de 10km assim, na rua. E aí eu tava lá, né, e eu fui correr sozinha, assim, tipo, eu não tava junto com ninguém. E aí eu tava lá correndo, aí, tipo, eu acho que no final pega muito psicológico, assim, essa cabeça, eu comecei, porque geralmente eu treinava, tipo, até uns 7, 8km, e eu nunca tinha treinado, tipo, direto 10, mas eu falei, vou fazer a prova. E aí quando deu, tipo, 8km, eu tava de boa, eu falei assim, nossa, como assim é você 8km? E aí eu comecei a, tipo, diminuir, assim, o ritmo. E tinha um pessoal que tava assistindo e tinha um pessoal que tava correndo também, e que eu não conhecia. E eles, não, vamos lá, força. E, tipo, super animando, assim, foi, nossa, cara, que legal. E isso, tipo, deu um gás, assim. Eu falei, como é importante ter pessoas, tipo, às vezes nem precisa ser, nossa, super próximo, mas alguém tá te apoiando. Não, isso é muito legal. Tem uma história também que eu lembro que no meu último teste físico, que a gente vai fazendo as provas lá, e tem as provas físicas que também contam pra nota do geral lá, a nota final. Conta. Aí era a mesma coisa, tinha que correr 12 minutos, só que tinha quantidade lá, acho que era 2.900 e poucos metros. E aí eu lembro que eu já tava na última volta, faltava pouco pra acabar, e aí eu não tava perto de chegar a esses 2.900 ainda, né? E aí eu lembro que passou um cara que era do meu alojamento e a gente nem era muito amigo assim, né? Aí eu lembro que ele começou a gritar assim, vamos, que não sei o quê, e aí é aquilo, né, no gás ali, você fala, não, vamos então. E aí eu lembro que eu consegui fazer um pouco mais até, mas se eu tivesse continuado no ritmo que eu tava ali, eu não ia chegar, né? E toda a nota que você tira lá influencia muito na classificação. Então isso foi uma das coisas que também... Tipo, influenciou ali. Sim. E aí também que é muito bom isso, né? Tipo, lá deve ter, tipo, várias experiências, porque era muita gente, né? Muita gente junto, assim. Tipo, lá a gente tem muito disso, que chama de lá espírito de corpo, né? Tipo, vocês todos são um único corpo. Se alguém tá caindo, ajuda a levantar, porque se um cair, vai levando o outro, e aí quando vai caindo tudo. Então, nas experiências de acampamento, assim, que a gente fica 5 dias no meio do mato lá, você tem que estar muito com outra pessoa ali te fortalecendo, te ajudando a levantar pra você não desanimar. Porque você tá lá, você não consegue falar com sua família, tá passando frio, tá comendo pouco, e aí você fala, não, quero desistir. Só que aí quando você tem alguém do seu lado lá que fala, não, vamos, você consegue, tá acabando, não sei o quê. Então isso vai te animando e vai te dando força pra continuar ali. Sim. E é uma coisa, tipo, da questão da importância das pessoas na nossa vida, né? Porque muitas vezes a gente ouve, assim, principalmente, tipo, sei lá, palestras motivacionais, a gente, tipo assim, tem um foco, alcança seus objetivos. Eu vejo sempre uma abordagem muito individualista. O que, tipo assim, de ser assim, renuncia a tudo e a todos, e tipo, é você por você mesmo, e tipo, se você quer isso, você vai lá e você vai conseguir, e faz o que for preciso pra isso. E ok, em parte é verdade, só que eu não acho que ninguém alcança nada sozinho. Tipo, você precisa de pessoas, você precisa de... Enfim, nem que seja pra te incentivar, sabe? Eu acho que é muito necessário isso, e é muito necessário a gente falar isso também, né? No processo de você conseguir o que você quer, você precisa de outras pessoas também. Com certeza. Se não fosse pelos meus familiares assim, nossa, não sei o que teria sido, né? Porque eles sempre me incentivaram,
meu pai sempre me levou pra fazer as provas, até tipo, quando eu já tava lá dentro, já fui fazer ainda, ele ia me acompanhar, então minha mãe também, mesmo de longe, às vezes ela entendia eu não estar tão presente, então são pessoas que as pequenas atitudes, elas influenciam muito no resultado final, né? Às vezes a pessoa nem imagina a atitude dela que influenciou, mas ou às vezes é um amigo que manda uma boa prova ali, e você fala, não, vou, tipo, por ele, por todo mundo ali. E quando você tá fazendo a prova ali, você quer honrar todos os sacrifícios que, tipo, as pessoas fizeram pra você estar lá, né? E então isso é uma coisa que com certeza ajuda muito. Porque aí você dá o seu melhor, né? Tipo, pra eles. Eu acho que tem muito também do não quero decepcionar eles, mas quero muito mais dar orgulho do que não decepcionar. Sim. Então isso é uma coisa que sempre, acho que me motivou muito a sempre dar o meu melhor ali, tanto nas provas antes de entrar, mas também nas depois lá pra consolidar a minha vaga de volta pra cá. Não, uma coisa que eu lembro que eu assisti um documentário de alguma cantora, assim, que ela tava falando assim, que ela tinha ganhado vários prêmios e tudo mais, ela falou assim, que era uma sensação muito ruim, ela falou assim, quando você chega no topo e você consegue tudo que você queria, e você olha ao redor e não tem mais ninguém, é tipo a sensação de maior solidão do mundo. Sim. E aí eu fiquei, eu juro, eu contemplei isso na minha cabeça. Eu fiquei pensando muito sobre isso, porque a gente vê muito uma coisa de performance hoje, de tipo, você tem que ser bom e não importa. E eu falei, cara, a gente não para pra pensar nas coisas que realmente importam, né? Sim. Porque o que realmente importa são as pessoas que você ama, as pessoas que se importam com você. Tipo, tem todo um contexto, não é só, tipo, o que você quer. O que você quer é muito importante, os objetivos são muito importantes. Mas não é só sobre isso, porque eu acho que fica uma coisa muito vazia. Porque, vamos supor, se você não tivesse nada desse apoio, se você falasse, nossa, vou focar nisso aí. E, tipo, se você não tivesse nada disso, se você conseguisse aquilo que você queria, eu acho que não teria o mesmo valor. Com certeza. Eu acho que tem muito também do... o que você falou, de dar o valor, né? Porque senão você perde tudo. E aí quando você também vai passando por cima dos outros pra conseguir aquilo que você quer, não tem o mesmo... Não faz sentido. Você pode até chegar no mesmo lugar, só que é a troco de quê, né? Às vezes você vai passando por tudo e todos, e aí você até consegue, mas pra quê? Aí quando você conquista o seu junto com aquelas pessoas que te deram apoio, que sempre estiveram do seu lado, nossa, é bem melhor. Assim. E como foi a sensação? Você se formou quando agora? Foi no recente, final do ano foi? passado. Isso. Como foi a sensação? Nossa, eu lembro que foi um dia muito tenso, porque assim, tava chovendo muito, né? E geralmente quando é formatura tem todo um desfile lá no pátio e tudo. Então eu chamei, nossa, todos meus avós, meus pais, minha madrasta, meu padrasto, meus tios, meus primos. E só que assim, como tava chovendo, tinha a possibilidade de ser no auditório. E se fosse no auditório, você só ia poder levar um convidado, porque eram tipo 400 pessoas formando e não ia ter lugar para todos os convidados. E aí, nossa, foi amanhã assim, lembra, a gente acordou umas 6 e pouco, aí tava um tempo meio fechado, aí a gente foi, tomou café, voltou, começou a se arrumar e, nossa, caiu muita água, muita água. Aí chovendo assim, sem parar. Aí a gente ia para um lugar que a gente entra lá para ir pro pátio da formatura. Aí, só que quando a gente tava indo, falaram, não, vocês não vão. Aí quando falaram que pra gente não ir, aí já começa aquele desespero, né? Porque, nossa, será que vai ser no auditório? Tipo, quem que eu vou escolher? Como que eu vou escolher com meu pai e minha mãe, sabe? E aí, nossa, e aí você fica naquela tensão. E eu lembro que foi uma meia hora, assim, de pessoal chorando, desesperado, porque... é o dia que você mais espera da formação toda, né? Porque você sofreu tudo e ao longo da formação tem às vezes algumas formaturas que os familiares vão. Só que como eu entrei e ainda tava pandemia, a gente não teve nada, minha turma. Tipo, quando acaba a quarentena, os 40 dias iniciais do período de adaptação, geralmente tem uma formatura lá para os pais, só que a gente não teve, porque tava na pandemia ainda. Aí quando a gente faz o giramento à bandeira, também tem uma formatura, que a gente não teve porque tava, tipo, acabando a pandemia. E aí a última coisa que tinha nossa era realmente a formatura final. E aí aquela chuva, nossa, não parava. E aí todo mundo desesperado, assim, eu falava, meu Deus do céu. Deus ajuda. Deus, não tem como eu escolher com meu pai e minha mãe, Deus. E aí, nossa, aquela agonia. E aí, tipo, eu lembro da gente fazendo várias rodinhas de oração, assim, pra parar a chuva.
E aí quando falaram, não, pode ir que vocês vão ir lá pro Pacha. Aí, nossa, aí tipo, todo mundo chorando de alegria, assim, um alívio. Com emoção, nossa, né? Nossa. foi com muita emoção mesmo. Gente. Mas aí foi, nossa, acho que foi um dos melhores dias da minha vida, assim, porque aí você vê todo mundo lá, meu pai, minha mãe. Aí tem o que colar a divisa, né, que é o momento tipo, que você realmente está formado. E aí toda a família lá. E é muito legal, só que ao mesmo tempo é uma coisa um pouco triste, porque os seus amigos que estavam lá vão se espalhar pelo Brasil e muitos deles você não vai ver. Só que aí ficam as recordações, né? Aí a gente tem os grupos até hoje, às vezes a gente manda mensagem assim, fala, nossa, que saudade de vocês, aí manda um vídeo tipo, de um momento que a gente teve. E isso é muito legal, as amizades que se formam lá também, né? Porque você tá nas dificuldades, tá nas alegrias, tá em tudo. A gente tem as brigas, é claro, porque você tá 24 horas com a pessoa que tem uma criação completamente diferente da sua, hábito diferente do seu, mas tipo, é ruim chegando no final dos 2 anos ali, você não consegue mais conviver com 50 pessoas, mas você sente falta, porque... É a convivência, né? Muda tudo, né? Que aí você foi, muitos você nunca mais sabe se vai ver. Nossa, cada um num canto vai Cada um num canto. Manaus. Tem gente em Manaus, aí tem gente no Rio, tem gente em São Paulo, Anápolis, Porto Velho, espalhado pelo Brasil hoje todo aí. Mas esse foi um dia realmente muito, tipo, acho que é o dia que eu sempre vou lembrar, acho que de cada detalhe. Até por como foi, por todo esse sofrimento, de saber se eu ia conseguir ver, tipo, meus familiares iam me conseguir ver formando ali, ou se eles iam sair, eu ia sair do auditório, ia procurar eles, e aí acabou. Não, e passou um filme na sua cabeça, assim, tipo, nesse momento da formatura, de você falar, caramba, olha, tipo, tudo que eu vivi pra chegar até aqui. Ah, passa. Eu acho que o dia da formatura, no geral, todo, assim, você vai relembrando cada momento. Desde quando eu nem pensava em ser militar, quando eu só via meu pai, quando eu via minha mãe me levando pra escola, assim, porque tudo isso influencia, né? A gente pensa que não, mas é a bola de neve que vai se fazendo. E aí eu lembro que, nossa, eu tipo, revivi os momentos que eu tive lá, com os amigos, os momentos às vezes a gente estava cansado, ia estudar no banheiro, porque lá a luz apagava, no alojamento apagava 10 horas, né? Sério? Aí 10 horas apaga, só que a luz do banheiro fica acesa. Aí a gente, às vezes, quando tinha uma prova mais difícil, a gente ficava estudando no banheiro lá. E então, todos esses momentos de dificuldade, eles vão moldando a gente para no final, cada um seguir o seu caminho do melhor jeito, né? Então, acho que esse dia você revive todas as emoções possíveis ali. É um mix que você não consegue definir o que você tá sentindo. Mas foi muito legal, tipo, reviver tudo. Aí você relembra do tempo de cursinho. Às vezes os amigos de cursinho, né, que foram junto com você. Você teve, tipo assim, amigos que fizeram cursinho com você e que entraram, tipo, na mesma época? Eu tive amigos que entraram em turmas depois, assim. Que não entraram junto comigo, mas entraram depois. Tive amigos que fizeram, tipo, jogavam bola comigo quando a gente era pequenininho, assim. E isso é muito legal também. Porque eu lembro que no comecinho, assim, um desses meus amigos veio e falou comigo, falou que podia contar ali. E só que é um abismo muito grande quando você entra lá, tipo, alguém que já tá lá faz 1 ano e pouco e você que acabou de chegar. Então, alguém que vem e fala com você, você dá uma energia, assim, dá uma motivada muito boa. Então, isso é muito legal. Ai, que legal! Nossa, eu tô fazendo você, eu não sabia que era assim. Nossa, tem muita legal. coisa. E é muito legal. E uma coisa que você falou que eu gostei muito é o quanto essas experiências e tudo mais moldaram você. Tipo, mudaram o que você é. E eu acho que pra isso é muito legal, tipo, o quanto a gente precisa estar aberto também a isso, né? Tipo, você tava aberto, né? A experiência. Eu acho que é saber fazer também na vida do outro que você queria que tivesse sido diferente na sua quando você chegou, né? Então eu sempre, com o pessoal que chegava depois, eu tentava conversar, o que eu podia aconselhar ali, falava que muitas vezes tem gente que fica desmotivado também, né? Porque fala, tá muito. Eu ainda tava perto de casa, mas tinha gente que tava muito longe de casa, ia ver os pais 2 vezes no ano, era só nas férias, né? Então acho que saber dar o suporte também ali nas pessoas, ver as suas facilidades e as dificuldades do outro e se colocar no lugar também, né? Pra poder fazer, ajudar ali, que todo mundo passa por alguma coisa.
na formação, todo mundo tem os momentos difíceis ali, que quer largar tudo, quer voltar pra casa. Desistir de tudo e embora. Então é você se colocar no lugar do outro e fazer pro outro também o que verdade. você queria, tipo, se você estivesse no lugar. Tipo, ter esse acolhimento, né? Eu sempre gostei, tipo, de trazer esses meus amigos aqui pra casa, pra eles saírem um pouco, né? Porque final de semana, se você não mora por perto, você fica lá. Então você continua naquele ambiente, você não desconecta. Precisa desconectar deles, né? Às vezes tem que. Aí você passa por uma semana com várias provas, várias chamadas de atenção, assim, que aí você fala, não quero isso. Não quero mais. Então, às vezes, quando você sai de lá, você despluga de tudo, esquece que você tá lá por 2 dias, pelo menos. E é legal isso, porque quando você volta, você já tá mais renovado, né? Não, com certeza. O final de semana ali, ele era essencial. Ficar um pouco com a família, brincar com os irmãos, tipo, ter uma conversa ali, já dava uma renovada pro resto da semana e por todo o período ali que tinha. É verdade. Mas muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite, foi muito bom. E no final, não sei se você lembra, mas no final de todo episódio sempre tem uma tarefinha. Eu queria saber se você tem alguma ideia para as pessoas, tipo uma dica, uma coisa assim que, olha, se você quer ter mais foco, não sei, o que tiver na sua cabeça. O que você fez? Nossa, que difícil. Não tinha pensado em nada. É uma surpresa dos convidados. Mas, deixa eu pensar. Eu acho que é muito disso de se colocar no lugar do outro. Ou às vezes você vai estar passando por uma situação ali e você vai julgar a realidade dele, mas você não vai se colocar no lugar dele. Então, se colocar no lugar do outro quando você vê que alguém está passando por uma dificuldade ali. E eu acho que também sobre o objetivo principal é definir o que você quer, né? Ter realmente ali marcado, sei lá, escrever o que tipo, você quer alcançar, para você saber todos os dias conseguir ver fisicamente ali o que você está fazendo para alcançar, né? Isso é legal. E é interessante isso que você falou sobre as outras pessoas, porque às vezes nesse nosso contato com o outro a gente descobre o que a gente quer, né? Tipo, às vezes numa conversa, numa coisa, você fala, nossa, sei lá, é isso que eu quero. Com certeza. Compartilhamento de experiências ali, ele vai fazendo que a gente mude pensamentos, ideias e se coloque na nossa realidade, né? É verdade. É por isso que eu amo podcast. Sempre tem um monte de gente aqui pra conversar. Nossa, isso é muito bom. Tipo, uma das coisas que eu mais amo fazer isso é porque tem várias pessoas diferentes que eu trago aqui, a gente tem conversas e às vezes eu descubro coisas que eu não sabia da pessoa e eu fico, gente, muda muito minha cabeça. Nossa, eu imagino, tipo, a convivência, cada um de um ramo, de uma área, deve dar pra aprender muito. É muito bom, eu gosto muito. Então é isso, galera. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite mais uma vez. E aí, essa é a tarefa assim, que eu vou deixar pra mim, né? Pra gente e pra vocês também, da gente aprender a se colocar mais no lugar do outro, a enxergar, que às vezes a gente tem uma reação, de primeiro julgar a pessoa. Nossa, por que a pessoa fez isso? Por que a pessoa age dessa forma? Mas de tentar mudar isso, né? De, tipo, olhar pra realidade da pessoa e falar por que a pessoa sentiu a necessidade de fazer isso, né? Tipo, o que tá acontecendo na vida dela pra ela reagir dessa forma. E também de você entender, às vezes nesse contato com o outro, às vezes olhando pra sua vida, do que é importante pra você, né? O que você quer, qual o seu objetivo e como você pode fazer pra alcançar, né? Como você pode, tipo, quais são os primeiros passos que você pode dar, né? Com relação a isso. Dando pequenos passos, a gente vai chegando até o final, né? É verdade. Então é isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem conversar sobre esse episódio, é só mandar mensagem pra mim ou pro Jota. E se vocês tiverem também ideias de novos episódios, novos temas, se você quiser vir aqui conversar comigo também, é só mandar mensagem. É isso, um beijo e até a próxima.